Igreja, por meio da liturgia da palavra, nos apresenta mais uma vez reflexões para nos ajudar, ver se estamos respondendo e vivendo com fidelidade a nossa vocação. A primeira leitura, tirada do livro da sabedoria, livro este, escrito há poucos anos antes da chegada de Jesus a este mundo, vem retratar uma situação que é um marco fundamental na história do povo de Israel. A libertação da escravidão do Egito, libertação esta, bem entendida, com a presença de Deus caminhando no meio do seu povo, que os quis livre, fora de todo tipo de situação opressora. Ao dizer aí da grande noite da libertação, aqui o autor vai exaltar este grande momento. É a noite da libertação, porque em Deus vão ser realmente um povo, uma nação livre. Mas agora também onde o autor se encontra, ao escrever este livro, é no Egito também. Se referia a um fato de quase 1.300 anos atrás, mas na mesma situação semelhante que viver agora. E lá no Egito, dizendo aos seus que estavam sendo impedidos de expressar claramente a sua religião, que ali, na clandestinidade, ofereciam sacrifícios a Deus, pois a mesma fé grandiosa que os fez libertar da escravidão, esta mesma fé que os faz agora permanecer fiéis ao mesmo Deus, mesmo na clandestinidade, mesmo impedido de expressar. A fé do povo de Israel nesse Deus libertador o faz sempre querer ser uma nação mais digna, livres, porque entende esta liberdade como um grande dom de Deus. E vai dizer que os antepassados já tinham predito aquele momento. Vai dizer que era um momento esperado onde Deus realizou a sua grande promessa. Mas para os justos em Israel, foi a grande noite da libertação. Para aqueles que oprimiam, foi a noite da perdição. Para que nós também hoje entendamos que permanecer em situação de opressão e pecado, nos afastamos de Deus, é também para nós, não liberdade, mas é para nós motivo de nos perder diante do Senhor. O Salmo, como nós ouvimos, o salmista no refrão está dizendo: feliz cada um de nós, se somos o povo de Deus, porque vamos merecer a sua herança. Assim como os pais deixam a sua grande riqueza aos filhos, Deus, rico em tudo, misericórdia e amor, quer também que nós participemos da sua grande riqueza, que é o reino em plenitude. Esta nação feliz, que é escolhida por Deus, o povo escolhido por Deus, para merecer a sua herança. E nós, se hoje abraçamos e vivemos a nossa fé, somos também esse povo, herdeiros deste reino hoje. Nós, na segunda leitura da carta aos Hebreus, vemos aqui o autor dizer como nós devemos também entender a grande fé do povo de Israel. Vai dizer que a fé é um meio, é uma maneira de nós já vivermos antecipadamente aquela grande riqueza que nós vamos ter depois que nós esperamos. Vai dizer também que a grande convicção de cada um, de procurar hoje ver aqui neste mundo o que ainda nós não vemos com tanta clareza, que é o nosso Deus. Então, ter esta fé profunda, como nos apresenta
o autor do livro dos Hebreus. É a fé dos grandes líderes que puxaram e conduziram o povo de Deus no passado, como ele cita em Abraão e a sua esposa Sara. Abraão, movido pela fé, atendeu o chamado de Deus para ir para uma região distante, um país estrangeiro, sem saber direito para onde estava indo, sem ter clareza ainda do que estava buscando. Mas pela fé se moveu e Deus fez dele o pai de uma grande nação. Sara também, pela fé, confiou inteiramente no Senhor. Mesmo em idade avançada, estéril, foi capaz de ter seus filhos, que fosse depois seguir Abraão na condução do povo de Deus. A fé, portanto, deve ser esta grande manifestação também daqueles que acolheram o Senhor hoje. Deve nos mover, nos fazer caminhar como fizera com Abraão e Sara. Quando estamos como igreja muito estática, parados, acomodados em nossa fé, sinal que a fé neste Deus que nos apresenta a leitura nós não estamos vivendo. Podemos sim dizer que a gente acredita, não vamos dizer também que nós não temos alguma coisa que nos faça caminhar para Deus, mas a fé, como nos apresenta a leitura aqui hoje, não é simplesmente um creio meio vazio, o dizer eu acredito. Significa uma entrega de coração àquele que realmente você diz acreditar, porque você vive para com ele uma relação de amor. Jesus no Evangelho está dizendo justamente aos apóstolos, pequenino rebanho. Esse pequenino rebanho lembra o povo de Israel, que mesmo sendo numeroso enquanto número de pessoas, mas era pequeno, dada a sua condição social. Os apóstolos também representam esses que são pequenos, dada a sua condição. Pequeno em números também, mas grandiosos, porque deles é o reino. Somos também grandiosos na medida em que entendermos que o reino é para cada um de nós. Mas esse reino deve ser vivido. Por isso Jesus está dizendo aos apóstolos, dê esmola, fazei a caridade, repartir os bens. Essa esmola aqui não significa um gesto como nós temos hoje, mas representava realmente doar ao irmão algo que representasse para ele uma ajuda em sua profunda necessidade. Que busquemos, nesse domingo, compreender que vivenciar a nossa fé é estar sempre nesse estado de vigília, como fala o Evangelho. Estar vigilantes, pois não sabemos quando o Senhor virá, nem o dia nem a hora. Assim como esses homens esperavam o seu Senhor, atentos no seu serviço. Diz aí que o Senhor chegou à noite, mas foi a noite também da sua libertação. Esperamos também